Olá, bem-vindo a mais um Na Rota da Saúde podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo uma convidada incrível. Ela é empreendedora, mãe, ela criou hospitais e clínicas, ela tem diversos projetos sociais espalhados. Com vocês, Celita Toledo! Celita, obrigado por ter vindo, obrigado por dedicar o seu tempo. Sei que você é extremamente ocupada, é envolvida no seu dia a dia com uma série de atividades. Todo mundo que vem aqui, eu tenho várias perguntas para te fazer, mas antes eu queria pedir para você contar um pouco da tua história. Como você chegou até o momento hoje de ser fundadora e dona de hospitais e clínicas? Então, por favor, conta a sua história para gente. Então, Rafa, eu venho do sul de Minas, né? Eu sou mineira, nasci numa cidade chamada Carvalhos. Não é do Rio, né? Não sou do Rio. Vim para o Rio com 7 anos de idade, morava no interior do Rio, morei em São Fidélis. Eu sou filha adotiva, meus pais me adotaram quando eu tinha 7 anos de idade. E aí fiquei um tempo em São Fidélis, cresci ali, casei muito nova. Eu com 14 anos já estava namorando, com 15 eu casei e engravidei do meu primeiro bebê. E aí eu saí de casa com 15 anos, com 14 para 15 anos. Nova, né? Bem nova. E aí o primeiro bebê eu perdi, e depois eu tive as minhas filhas, né, que são as bênçãos da minha vida hoje, que é a Manu, a Camila e a Dani. Nesse período que eu passei difícil do casamento, de ser mãe nova, criança pequena, e as minhas filhas, elas são a diferença de idade é de 1 ano. Então eu tive a Manu, daí 1 ano eu tive a Camila e depois eu tive a Dani. Então, eu tive esse período das crianças pequenas, precisei trabalhar. E aí eu comecei onde me abriram a porta primeiro, que foi num salão de estética. Então, eu comecei como depiladora. Isso lá na cidade? Lá em São Fidélis. Tá. Com 15 anos eu já trabalhava no salão como auxiliar de salão. Então, fazia escova, ajudava a limpar, fazia as coisas e comecei a fazer depilação. E aí eu comecei a pegar esse amor pela área da estética, né? Dali eu fui evoluindo, fui fazendo cursos, fui me especializando, aí comecei a fazer limpeza de pele, comecei a tratar pós-operatório, comecei a fazer outras coisas. Tive uns problemas de relacionamento na minha separação. E aí eu tive que ir embora da cidade. Aí eu fui embora, quando a Dani ia fazer 1 ano, a Dani hoje tem 17 anos, né? Saí de São Fidélis, voltei para Minas, fiquei uns 5 anos em Minas, na casa dos meus pais. E aí eu decidi que eu não queria ficar ali, porque é uma cidade pequena, são 4.500 habitantes. Poucas né? oportunidades. Poucas oportunidades, um lugar frio para trabalhar com estética. Não tentei, cheguei a abrir um negócio lá, tentei, mas não fluiu. E aí eu falei pro meu pai, pai, eu quero ir pro Rio, quero voltar, porque eu quero atuar na minha área, quero ser alguém na vida, digamos assim. Mas você já estava arriscando a empreender lá, desde nova? Desde nova. Na verdade, quando eu comecei no salão, em São Fidélis, eu cheguei a abrir um espaço para mim, trabalhei durante um bom tempo. Chegou a empreender. Empreendi. Eu tinha muito cliente na onde eu morei, em São Fidélis. Eu atendia todo tipo de público, e nessa época eu fazia só massagem pós-operatório e limpeza de pele, tratamentos corporais e faciais. Perfeito. Devido ao problema do casamento, eu tive que ir embora. E aí, do divórcio, na verdade. E aí eu fui embora para Minas, tentei lá, não consegui e vim para Niterói. Quando eu vim para Niterói, meu pai não queria que eu viesse de jeito nenhum. Ele falou, você vai para uma cidade grande, onde você não conhece ninguém, a gente não tem parentes, não tem conhecido. Não tinha ninguém aqui? Ninguém. Por que escolheu Niterói? Porque Niterói era mais próximo para ir para São Fidélis, onde eu tive uma oportunidade de trabalhar na parte administrativa do bar do meu ex-cunhado, que é tio das minhas filhas, e ficaria mais próximo para poder ir vê-las e voltar. Porque minhas crianças ficaram morando com a avó por parte de pai, né? E aí eu fui para Niterói, pensei assim, vou trabalhar no bar durante a noite e durante o dia eu trabalho na minha área. Só que eu não consegui fazer isso. Fiquei durante 2 anos trabalhando no bar, me dedicando ali, aquilo que eu me propus, porque eu sempre fui assim. Aquilo que você bota a mão, acho que você tem que ir até o final. Sim. E aí, ali eu conheci uma pessoa, casei e conheci uma médica que me deu uma oportunidade, quando eu decidi sair do bar, de trabalhar com ela no pós-operatório, fazendo pós-operatório em Niterói. E aí eu fiquei durante 7 anos morando em Niterói, trabalhando na área da estética, e me dediquei à parte de pós-operatório. Quando eu cheguei em Niterói para trabalhar na área da estética, eu pensei assim, eu não posso ser só mais uma pessoa que faz drenagem, né? Pós-operatório, a gente tem várias pessoas, tanto no Rio quanto em Niterói. E aí eu comecei a identificar o seguinte, eu preciso me destacar. Eu vi que as pessoas não gostavam de tratar intercorrências de cirurgia plástica. Elas tratavam quando dá algum problema. Quando dá algum problema, uma necrose, uma fibrose, né? Que é comum da área, as pessoas sabem do que eu estou falando. E aí uma deiscência de cicatriz, uma cicatriz hipertrófica, e eu comecei a estudar sobre isso. E maquelóide, por exemplo? Maquelóide, Entendi. Isso aí. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Trabalhar, e foquei só nas intercorrências, e eu fiquei conhecida por tratar as intercorrências. E aí foi quando o meu nome começou, né,
a burburar entre um médico ou outro e tal. E eu trabalhava para uma única médica, trabalhei durante 6 anos com ela. E aí eu percebi que se eu tivesse o meu consultório, eu atenderia todos os médicos, eu não iria ser só exclusiva dela. Sim. Teria, né, uma gama de atendimento maior. Sim. E deixaria de ser funcionária para ter o meu próprio negócio e estipular ali meu horário de trabalho, até devido à minha dificuldade de estar com as crianças. Final de semana, férias, feriados, essas coisas. Você voltava para sua cidade? Eu tinha que ir para ficar com elas ou elas viriam para ficar comigo. Eu tinha que buscar para elas ficarem comigo. E aí foi quando eu decidi sair e montar, né, o meu próprio negócio. Passei alguns montou uma sala? Montei uma sala em Niterói, montei uma sala no Norte Shopping e comecei devagarinho. Como eu já tinha alguns médicos que me conheciam e já solicitavam o meu serviço, já me indicava as pacientes. E nesse meio tempo, eu descobri que eu poderia, como eu tratava o pior momento da cirurgia, eu pegava a confiança da paciente. Não é uma questão de gratidão, né? Ela pensa assim, pô, se ele cuidou de mim no meu pior momento. Sim. Eu vou pedir a ela uma dica de com quem eu devo operar, quando ela quer fazer algum reparo ou algum outro procedimento. E aí eu entendi que eu poderia fazer esse outro tipo de serviço, e indicar pacientes para os médicos, no qual eles me mandavam paciente. Então, eles me mandavam para eu tratar e depois eu devolvia. Uma troca. Uma troca. Alguém, eu queria operar um silicone. Celita, quem você me indica? Eu, vai no doutor fulano. Uhum. E aí foi quando eu recebi uma proposta de uma amiga de entrar numa sociedade com ela, numa clínica na Tijuca. Que ela tinha uma clínica, tinha alguns médicos que trabalhavam para ela, para vender os procedimentos de estética, tanto de plástica quanto de... Nesse meio tempo, eu comecei a perceber, a gente trazia os procedimentos e levava para um hospital para operar. Então, a gente não tinha hospital, a gente levava para um lugar para operar. Não tinha estrutura. Não tinha estrutura. Então, eu só tinha o consultório e os tratamentos. Então, eu levava a paciente para operar, vou dar um exemplo aqui, no Barra Plástica. E aí, a paciente fechava todo o contrato com a gente levava para operar lá, eu pagava lá. Você pagava o custo do hospital. Do hospital, sim. Era o projeto que pagava. Quando eu entendi, e aí eu comecei a pensar assim, poxa, vou te dar um exemplo, tá? Esse mês eu paguei 100 mil de hospital. Se o hospital fosse nosso, talvez eu conseguiria reduzir esse custo. Porque seria meu. Ou parte desse custo voltaria para mim. Pensando em margem, né? De negócio. Isso aí. E aí foi quando eu tive a oportunidade de pegar a primeira clínica em Laranjeiras, que é a antiga Clínica Santana. Ela estava fechada, devido à vigilância sanitária fechou. E aí eu recebi uma proposta de pegar lá. De comprar? De comprar. E era você sozinha ou você... Então, eu recebi a proposta de comprar sozinha. Porém, eu tinha os procedimentos, né? Eu tinha venda, isso era fato. O público eu tinha. E o que é mais caro dentro de um hospital hoje? É insumos e medicamentos hospitalares. Isso eu não tinha. E isso eu sabia que eu pagava caro. Quando eu rodava preço para comprar para a clínica que a gente tinha, eu sabia que a gente comprava caro. Eu falei, poxa, num procedimento cirúrgico eu vou ter um custo muito maior. E aí eu conheci, né, o meu sócio, que é o Adriano. O Adriano é dono de uma empresa de insumos e medicamentos. Entendi. E aí eu fiz uma proposta para ele, olha, eu tenho a venda, que você não tem. E você tem o produto que eu preciso, que é o que vai nos reduzir o custo. Você quer tentar? E a gente entrou nessa sociedade, na Clínica de Laranjeiras. A Clínica de Laranjeiras, ela tem 2 centros cirúrgicos só. E aí a gente começou, vai fazer 2 anos agora, né, mano? Agora em dezembro. Dia 15 de dezembro faz 2 anos que a gente pegou a clínica. A gente pegou a clínica, reformou, trabalhou ela. Durante 4 meses a gente colocou dinheiro no nosso bolso. Quando deu 5 meses, ela já começou a se pagar. Com 2 salas cirúrgicas. Caramba, que legal. E aí a gente começou a movimentar. Aonde que eu cheguei no hospital? O hospital que eu peguei hoje, que é o antigo Enio Serra, ele é parede com a minha clínica. A gente tinha uma parceria com eles de CTI, porque todo mundo que tem uma clínica de plástica, ela tem que ter um hospital de retaguarda. Então, por exemplo, eu opero no Barra Plástica, eu tenho um hospital de referência caso aconteça alguma coisa comigo para onde eu vou. Na minha clínica, ela ia para aqui para o lado, que era dividido por uma parede, e a gente tem uma porta que nos conecta ao CTI do hospital. Entendi. Então, a gente dava essa garantia para o paciente, que ele opera e a gente, de fato, tinha o CTI. Que isso é importante para o paciente fechar às vezes as pessoas não pensam muito nisso não, tá? Às vezes elas não pensam nisso, mas isso faz a diferença. Com certeza. Você pode ter uma intercorrência no meio da cirurgia. Sim. E eu tenho que ter onde te colocar. Sim. E aí existe uma diferença de eu te botar numa ambulância e te transferir para um hospital de retaguarda. E eu te transferir aqui dentro Perfeito. mesmo, de um andar para o outro, né? E a gente tinha essa parceria com o hospital. Quando eu soube que o hospital estava à venda, eu já estava no meu limite de cirurgia, por exemplo. Como o meu valor é barato, é para atingir o público mais carente, as pessoas que são autônomas, que não têm condições mesmo de pagar 50, 60, 100 mil numa cirurgia,
Isso começou em um ano, o público foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí as nossas 2 salinhas já não estavam comportando os procedimentos. E a gente quis pegar o hospital por conta disso, porque lá eu tenho mais 4 salas cirúrgicas, né? E eu tenho, de fato, hoje 17 leitos de CTI. Então a gente pegou o hospital por conta do projeto da plástica, né? Então eu peguei o hospital, a gente unificou os 2 espaços, que praticamente virou um só. E aí a gente hoje gira com 6 salas cirúrgicas. Então Caramba, hoje eu tenho uma amplitude maior, né? E aí foi assim que eu cheguei no hospital. Nunca foi pretensão minha, nenhuma, né? Assim, Rafa, eu não sei o que você acredita, o que muitas pessoas acreditam, mas eu acredito em Deus, que quem me manteve até aqui sempre foi Deus. Exatamente. Então, assim, Deus sempre falou para mim que ele sempre tinha algo maior do que eu imaginava. Então, assim, você sempre se imaginou empresária? Sim, isso eu não vou negar. Na minha área, na parte da estética, eu me imaginava assim, consultório em Niterói, no Rio, 4, 5 salas, atendendo, montando equipe de pós-operatório. Eu nunca me imaginei dona de hospital. Caramba. Isso foi uma coisa que foi, no meio dos negócios foram acontecendo e no meio da necessidade. Eu comecei a ver a necessidade de ter e aí as oportunidades foram aparecendo. Legal. Que história legal. Foi assim que eu cheguei ao hospital. Muitas pessoas perguntam isso, até porque, né, Rafael, eu sofro um preconceito muito grande, porque eu sou esteticista. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou dona de um hospital. Eu falo porque eu ouço isso dentro do hospital. As pessoas chegam para mim para falar: o doutor perguntou se você tem dinheiro. Eu preciso ter dinheiro? Não tenho dinheiro. Eu tenho cabeça, eu tenho ideias, eu tenho negócios, eu tenho parceiros, entende? Então, assim, eu sofro esse tipo de preconceito, entendeu? De como você chegou até ali, sim, né? Sim. Porque algumas pessoas, eu falo assim, hoje eu sou dona do hospital. O hospital estava à venda, acho que há 10 anos. Várias pessoas poderiam ter pego. Sim. Por que não pegaram? Várias pessoas com dinheiro. Com dinheiro. Eu escutei isso num grande amigo, ele falou pra mim assim, o problema do mercado não é a falta de dinheiro. Dinheiro existe. Sim. O problema é a falta de pessoas competentes para poder executar aquilo lá. Que história legal, sua. Fiquei muito feliz em te conhecer e saber essa história. Sabe uma coisa que eu percebi você contando? A sua capacidade de se relacionar com pessoas. Trazer pessoas certas pro negócio. Isso quem consegue ter essa capacidade o céu não tem limite para quem consegue ter essa capacidade. Mas sabe o que eu vejo, Rafael, com a experiência que eu tenho? A questão não é nem capacidade. As pessoas, elas são muito ambiciosas. Ela quer ter o negócio só para ela. Quando ela faz os cálculos, se eu botar o Rafael aqui, eu vou perder 10%, 20%, 30% que seja. Mas sem o Rafael eu não trago certo tipo de negócio. Eu aprendi muito isso com o meu sócio. Eu ouço ele falar assim, quando você traz um negócio para mim que eu não tenho, por que eu vou querer talvez 50%? Não tem por que eu ter. Eu já não tenho um negócio, ele já não é meu, mas você tem. Rafa, você fica com 60%, eu fico com 40%. Entendeu? Então é isso que as pessoas às vezes não conseguem entender. Sim. Escolher as pessoas certas que encaixam dentro do teu negócio e que querem a mesma coisa que você. Por exemplo, a gente nunca colocou o dinheiro na frente dos negócios. A Marina tá aqui, sabe? Eu tenho várias pessoas, você vai ver muitas pessoas que comentam nos meus posts. Quando eu tenho que ajudar, eu ajudo. Quando eu tenho que fazer algo, eu faço. Eu faço aquilo que Deus coloca no meu coração. Por exemplo, no Instagram tem muita gente assim, por favor, me ajuda. Eu preciso, porque eu sofro com isso, tenho depressão. E aí você vai na página da pessoa, você vê a pessoa viajando, passeando, ela tem condições de pagar. Não é justo eu dar um procedimento para uma pessoa que tem condições de pagar e ter uma que não tem. Por exemplo, vou te falar, ontem eu estava com uma pessoa no hospital com uma mama desse tamanho, um baita de um tumor. Aquela pessoa que não tem condições de pagar, que está guardando uma fila do CISREC, talvez é uma pessoa que eu vá ajudar. Sim. Agora, uma outra que só quer um procedimento estético, não é assim, entendeu? Perfeito. Então, assim, você não ter apego. Eu brinco que eu falo que eu quero ser grande, que eu quero ser milionária, porque hoje eu entendo que a prosperidade, ela está no que você transborda. Exatamente. O problema é que as pessoas querem reter. Elas querem reter o dinheiro, quer ganhar, 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 ganhar e guardar. Eu não tenho apego nenhum ao dinheiro, eu não tenho apego nenhum a nada material. Então, assim, aí às vezes as pessoas não entendem, sabe? Ver minha vida prosperando, por quê? Eu ganho e eu passo para frente. Eu ganho e passo para frente. Aquilo que eu posso transbordar, eu transbordo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, acho que esse que é o segredo do sucesso. Perfeito. Eu posso dizer que você popularizou o segmento de cirurgias plásticas, a gente pode falar sobre isso, que você está trazendo isso para um público que não tinha acesso há uns anos atrás e hoje consegue ter acesso pelo que você está propondo. Uhum. O que te motivou a fazer isso? O que me motivou? Por que o pobre não pode ter direito a ter uma autoestima, não pode ter direito a se olhar e se sentir bem, não pode ter direito de talvez ter um acesso ao mundial para emagrecer, só o rico tem? Sim. Por que não?
Perfeito. O que me motiva é isso, porque eu já fui pobre. Não que eu seja rica, tá, gente? Não que eu seja rica. Eu entendi. Mas você entende? Eu já tive situações na minha vida que eu passei dificuldade, eu passei fome, eu passei frio. Então, por que a pessoa não pode ter a oportunidade de sentar e comer e ganhar o que pode ganhar e fazer? Por que só o rico que pode fazer uma plástica, né? Entendi. Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho pacientes novas, meninas novas de 16, 19 anos com mamas desse tamanho, com problema na coluna, Que afeta com a coluna, vergonha né? do corpo. Sim. Uma menina de 19 anos, o que vai ser de a vida de uma pessoa dessa? Para ela casar, para ela se relacionar? Quanto isso não vai interferir até profissionalmente, Sim, né? sim. Se colocar no trabalho, falar em público, uma N coisas que isso deve interferir. São várias coisas. Sim. É emocional, é físico, é psicológico, né? Então, o meu intuito é esse. E aí eu sofro a retaliação sobre isso, porque as pessoas me tiram como, vou te usar uma palavra bem chula aqui, que eu prostituí a cirurgia plástica. Só que assim, vê se você concorda comigo. O paciente que vai na minha clínica para operar, para pagar 6.500 numa prótese de silicone, ele vai pagar 50 num outro lugar? Ele não consegue. Não vai. Sim. O médico que opera por 50 mil, ele não vai pegar o meu público. Então eu não entendo por que ele se preocupa comigo. Ou por que ele implica comigo. Porque o meu público não vai até ele. São Sim. públicos completamente diferentes. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje a gente faz paciente do Brasil inteiro. Eu tenho paciente que vem de fora do Brasil para operar. Porque não sei aonde é caro. Do Nordeste. Não, semana passada tinha uma nos Estados paciente... Unidos, então é possível. Então, Caríssimo. eu já tenho pacientes de Goiânia, do Rio Grande do Sul. Elas juntam dinheiro, vêm. Ah, mas aí vai ter o gasto com hospedagem. Mesmo assim, ainda fica mais barato. Eu imagino. Né? E pela questão do acompanhamento também que a gente dá, né? A gente está mais próximo das pacientes, a gente está sempre ali e tal. Então, acho que isso faz um pouco de diferença. O acompanhamento pós-operatório, elas têm a clínica para ir de segunda a sexta, que faz todo o acompanhamento, né? Embora a maioria do meu público seja de fora. Eu tenho muita gente do Rio? Tem, mas eu tenho muita gente que vem de fora para operar. Vem, fica uma semana e vai embora. Entendeu? O Brasil inteiro. Entendi. São 2 hospitais e uma clínica, correto? Na verdade, é um hospital e uma clínica. Um hospital e uma clínica. A clínica que a gente faz só a parte da plástica e o hospital onde a gente roda todas as cirurgias. Neuro, cirurgia geral, cirurgia de ortopedia, oftalmo, que é o projeto Celita Mais Saúde, né? Que é o que a gente lançou agora. Eu quero falar sobre isso. Eu quero te perguntar quais foram os desafios dessa transição da área da estética para a área da saúde? Porque são coisas que... São diferentes, né? São coisas diferentes. Por que eu cheguei a fazer? Primeiro porque hoje eu tenho uma estrutura que eu possa fazer, porque a cirurgia geral, ela é um pouco diferente da plástica. O paciente da plástica, ele vem sadio, concorda comigo? Sim. Ele vai operar estética. Então, a cirurgia letiva, ele tá bem, não tem nada. A cirurgia geral, não. O paciente pode entrar na emergência passando mal, com uma infecção, com alguma coisa, e aí ela opera de emergência. O que me levou a fazer isso foi eu ver na plástica, nos exames pré-operatórios, pacientes, por exemplo, com suspeita de câncer de mama, com um problema na vesícula, com uma hérnia muito grande que precisa de uma tela. E aí, às vezes, eu deixava esse paciente porque ele tinha que fazer essa cirurgia primeiro para depois passar pela plástica. Hoje eu consigo associar as duas coisas. Então, se a paciente vai fazer uma abdominoplastia e ela precisa tirar uma vesícula, eu consigo fazer junto. Eu boto o cirurgião geral para operar junto com o plástico. No mesmo procedimento, ela faz as duas coisas e resolve o problema dela. Como eu peguei um hospital todo voltado para plano de saúde, ele é particular, né? E ele vivia de plano de saúde. Antes, né? Antes da minha entrada. Antes da aquisição. Hoje ele sobrevive do particular, da minha plástica. Hoje eu botei mais cirurgias plásticas lá dentro. Tenho plano de saúde? Tenho. Porém, eu comecei a entender, no meu público da plástica, que eu tenho o paciente que ele precisa tirar uma vesícula, mas ele não tem plano de saúde, ele está na fila do Cisreg e nunca sai. Sim. E ele tem ali talvez uns 6, 7 mil reais para gastar com a cirurgia e resolver o problema dele. Consegue. Tem um trabalho, autônomo, tem ele consegue. Tem um dinheirinho guardadinho, juntou. Ou talvez vai lá, parcela em 12 vezes no cartão. Consegui agora uma condição especial para os pacientes parcelarem até 18 vezes no cartão. Caramba, que legal. Então, assim, o intuito do projeto, tanto na plástica quanto no Mais Saúde, é resolver o problema da pessoa que não tem, não tem condições de pagar acima de 30 mil numa cirurgia. Caramba, é impressionante, sim. Eu queria te perguntar sobre a sua carreira. Você contou um pouco da sua história, ou como é que você começou a trabalhar na área da estética. E hoje você é dona de hospital e clínica. Então, a diferença é muito grande. A pessoa acaba mudando. Quando assim, eu queria saber como é que era você no início da sua carreira, quando você começou na área da estética, e qual é a diferença para você hoje em dia, depois de tantos desafios que eu imagino que você deve ter passado, sabe? O que mais mudou em você? Você diz em mim pessoa ou você diz em mim profissional? Pode ser os dois. Então,
eu vejo que você, hoje, como empresária, no nível que eu tô, as coisas que eu consigo fazer hoje, eu consigo ajudar muitas pessoas. Muito, muito, muito. Você consegue ser ponte, né, para ajudar as pessoas. Eu falo que a gente jorra, né? Antigamente, eu tinha necessidade de ajudar, mas eu não tinha condições. Vou te dar um exemplo. Caramba. Teve uma situação na minha vida, um dia, uma pessoa chegou perto de mim e me pediu uma cesta básica porque ela não tinha o que comer com 2 filhas dentro de casa. E eu não tinha condições de dar. Hoje, graças a Deus, graças aos meus negócios, eu posso ajudar várias pessoas, né? Como a gente tem aí o projeto da Maré, que a gente ajuda as crianças especiais. Tem o meu projeto das crianças da Tirol, não sei se você viu lá no Instagram. A cantata de Natal que a gente fez lá com as crianças do projeto. Então, a gente ajuda, faz as festinhas das crianças. E um monte de coisa, né, Mari? É muito gratificante, né? Deve ser uma coisa muito gratificante. Você dar oportunidade para aquelas pessoas que não têm chance, sabe? Sim. Sabe o que eu vejo quando eu vou na Tirol, quando eu converso com as crianças? É como se eu chego, é como se eu fosse a pessoa bilionária. Eu me sinto bilionária perto delas. Porque uma coisa simples para elas é assim, nossa, tia. E aí você vê que talvez por uma falta dela entender que ela pode ter o que eu... Porque eu não tinha nada. Eu morava na roça. Eu não sabia nem ler, nem escrever. Como que eu cheguei até aqui? Eu corri atrás, óbvio, estudei, busquei, tive a oportunidade, eu agradeço meus pais, porque eu sempre falo assim, os meus pais, eles me escolheram, eles me amam, me adotaram por escolha, né? Então eles foram lá e me buscaram e resolveram ficar comigo e me adotaram e tal. Então se meus pais não tivessem me tirado de lá, talvez eu não seria quem eu sou hoje. Eu estaria, acho que talvez até hoje eu tô lá, né, no interior, com aquela vida ali. Eu falo para os meus irmãos, eu tenho 14 irmãos de sangue na minha família biológica. A maioria só se deu bem quem saiu de lá. Quem não saiu, ainda ficou lá, né? Então, assim, eu vejo isso nas crianças. Se não tiver alguém para dar uma oportunidade, elas vão entrar para crime, sim. Elas vão entrar para tudo quanto é tipo de coisa ruim que tem na comunidade. Elas não conseguem enxergar, ela não consegue enxergar. Elas não saem daquilo ali. Então, o nosso propósito é tirar a criança, levar ela para um passeio, para o shopping, para o cinema, fazer as atividades para elas entenderem que é possível ela ter acesso àquilo ali. E não ficar só naquele mundo que existe ali, né, dentro da comunidade. Hoje, o trabalho que a gente faz na Maré com as crianças atípicas, a gente está tentando trazer as mães para fazer um movimento junto com as mães, para elas entenderem que elas podem cuidar dos filhos, mas ter uma vida como uma mãe normal. Né? Crianças atípicas, Sim. Que precisa de um cuidado maior ali. As mães se dedicam, né, à vida 100% por conta das crianças, mas elas podem fazer atividades, elas podem e também cuidar do filho. Sim. Então, eu acho que o que falta no mundo em geral é a oportunidade. Você estender a mão para a pessoa, ou para a mulher, ou para o homem, ou para a criança, entendeu? É você dar a oportunidade. Eu tive oportunidades e agarrei. Óbvio, existem pessoas que não agarram as oportunidades, né? Mas aí é uma escolha dela. Entendi. Mas ela tem que ter o direito de escolha. Sim. E não ter opção. Sim. Ela está dentro da comunidade e não ter o que fazer. Eu não consigo sair, eu não consigo fazer nada, eu não tenho nada. Ela tem que ter a oportunidade. Perfeito, né? Perfeito. Eu queria te perguntar, eu vi no seu Instagram sobre a cirurgia plástica feita em mutirões, né? Eu queria entender de onde veio essa ideia, como é que foi um estalo para você ter esse projeto que realiza diversas cirurgias de uma vez só, me corrija se eu estiver errado. Sim. Né? Como é que funciona isso? A gente fala mutirão porque, por exemplo, a gente consegue, numa capacidade física e estrutural, humanamente falando, num dia fazer 20 colocações de prótese, com as equipes médicas que eu tenho, né? Entendi. Então, assim, por que o mutirão para mim quando eu visei o mutirão é o seguinte, se você vai lá para você pagar, vamos supor, você vai fazer uma cirurgia de prótese, você vai pagar por uma cirurgia de prótese, correto? Uhum. Quando o médico está lá para receber uma cirurgia, ele recebe um valor. Quando ele vai fazer 20, ele recebe outro. Então, os caras conseguem fazer para mim um desconto, um valor acessível, eles entram na minha ideia do projeto. Ah, Celita, beleza. Porque eu tenho médicos renomados que operam para mim, entendeu? Que no seu consultório particular cobra o dobro do preço que cobra para mim para operar. Porque eles entraram na minha ideia de ajudar as pessoas que não têm condições. Então, quando eu faço isso, eu chego com o hospital, eu compro tudo em quantidade, a gente fecha pacotes, então eu consigo reduzir o custo e entregar um valor que a pessoa consiga pagar. Você faz o seu papel de empresária. Isso aí. É isso que as pessoas às vezes não conseguem entender. O tanto que eu sofro por conta disso. Por exemplo, hoje eu compro mais de 500 mil de prótese de silicone no mês para poder atender meu público.
Para conseguir comprar bem, para poder conseguir comprar bem, eu boto meu dinheiro na frente, eu negocio para poder a pessoa conseguir fazer o procedimento dela, né? Entendi, é isso que a gente faz. Entendi, perfeito. E não é porque é multirão ou porque é projeto que eu trabalho com coisa ruim, não. Porque eu sou chata pra caramba, não gosto. Minhas coisas são muito, sabe? Hoje eu tenho um projeto de plástica, eu vou dar um exemplo de uma situação que quem entende da área da saúde vai entender o que eu estou falando. A gente usa o dreno da Zame nas nossas cirurgias. O dreno da Zame, que é uma marca, Zame é uma marca de dreno para cirurgia. É o dreno mais caro que tem no mercado hoje. As minhas cirurgias são feitas com dreno da Zame. Mas por quê? Eu compro quantidade. É isso aí. Hoje a gente está usando fio importado na nossa cirurgia. Por quê? Me dá um resultado melhor na cirurgia, qualidade de tempo, isso e aquilo, gasta menos, ele é um pouquinho mais caro, mas no final das contas ele sai o mesmo preço do outro, porque então isso daí são coisas... É visão de empresário. Não é todo mundo que tem, né? Perfeito. Então, aí não dá para competir comigo. Perfeito. E às vezes a gente, me corrija até se eu estiver errado, mas dependendo do dono do hospital, se ele não tiver essa cabeça de empresário, ele não vai conseguir ser competitivo, ou vai acabar não tendo os melhores resultados ou benefícios para ele como empresário. Não estou falando nem do paciente, estou falando para ele como empresário. Vou te dar um exemplo. Ontem eu estava lá no hospital e aí tinha um médico mais antigo lá, ele é muito antigo lá da área lá, conhece todo mundo. Caraca, mas você tá aqui, não sei o quê. Então eu falei, doutor, e aí, como é que tá? Ele, pô, você é maluca. Eu falei, por quê? Ele, você tá investindo um dinheirão aqui, para com isso, você tem que botar dinheiro no bolso, botar dinheiro para dentro. É a visão da pessoa, você entende? Entendi. Como que no mundo de hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, com tudo que eu preciso de moderno, eu vou pegar uma estrutura completamente antiga, porque ela parece a casa do Dom Pedro II, e vou trazer coisas novas para ali para dentro? Não vou. Então eles não conseguem ter essa visão, entendeu? Então assim, realmente, eu estou gastando dinheiro? Eu estou gastando, que eu vou colher lá na frente. Aquilo ali vai me gerar frutos. Eu consigo ter essa visão. Só que eu não dependo daquilo ali para sobreviver. Essa é a diferença. Entendi. Acho que às vezes a maioria das pessoas elas montam as coisas dependendo daquilo como sobrevivência. Então isso tem uma diferença. Quando a gente pegou a clínica foi a mesma coisa. Eu já trabalhava, já tinha minhas outras coisas. Pegamos a clínica para investir. E a gente foi vendo, pô, o que a gente pode melhorar? E o que melhora aqui, melhora ali, para trazer o médico, para trazer a cirurgia, para trazer isso, para trazer aquilo. A gente foi fazendo durante 2 anos. Para depois você colher o dinheiro daquilo ali. Sim. A mesma coisa eu faço hoje lá. A Mariana me acompanhou, a gente tem uma ala lá no hospital, que a gente chama de pós-op, que é pós-operatório. A gente comprou 15 poltronas, né, Mari? Elétricas, que deita e levanta sozinho. Os médicos ficam assim, caraca, você é doida, pra que isso? Joga uma cama aqui. Eu falei, não, cara, a questão não é jogar uma cama. Eu não quero meu paciente da plástica deitado numa cama. Deixa ele sentado numa poltrona confortável, onde ele aperta o botão, ele levanta, ele senta sozinho, ele não precisa chamar ninguém, não precisa pedir nada pra ninguém. Um conforto diferente. Sim. São essas visões que as pessoas não têm. Sim. Mas aí é de cada um. Caramba, perfeito. Olha, o projeto Celita Mais Saúde, ele é voltado para a mulher? Ele é para tudo. Para tudo. A gente tem dentro do projeto Mais Saúde, a gente tem uma gama maior dos procedimentos femininos, porque o meu público, a maioria é feminino. Tá, perfeito. Por exemplo, hoje eu tenho a doutora Juliana, que é parceira nossa do hospital, que ela é mastologista, e a gente montou toda uma estrutura que ainda não está funcionando de fato, mas já está para a gente startar, que é a mulher chegar lá e ela passar por todos os procedimentos que ela precisa. Passar pela ginecologista, fazer uma mamografia, fazer um raio-x, fazer um exame específico para a mulher, que é diferente do exame do homem. Precisa fazer uma cirurgia, a gente já encaminha ela para o cirurgião. Eu já tenho o cirurgião para mastologia, eu já tenho o cirurgião para a parte ginecológica. Ela precisa fazer algum procedimento? Então a gente tem todos os procedimentos voltados para a saúde da mulher. Tipo um combo, como fosse o combo completo. Você vai fazer um check-up igual você faz de cardiologista. Sim. Vou fazer o exame de sangue, o cardio, vou fazer o mapa. Então você faz todo o check-up feminino que você precisa. Pra mulher. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para o homem também eu tenho. Tem para o homem, tem para o masculino também. Eu queria te perguntar antes sobre a mulher. É comum que as pacientes elas tenham o conhecimento disso, por exemplo, o conhecimento, porque eu imagino, né, que a gente vem numa sociedade onde a gente tem muita dificuldade de falta de informação. A gente não tem educação sobre saúde na nossa escola, nosso pilar. A gente não aprende a se cuidar no nosso pilar, o que eu tenho que fazer. É muito pelos pais que vão instruindo. A mulher que ela procuraria ou procura esse tipo de solução, né, de saúde, ela tem o conhecimento do que é necessário ou você acha que falta isso? Não, ela não tem. Não tem conhecimento nenhum de nada do que é necessário, na verdade. 99% não tem. Nossa! Sabe por quê? Por que a gente montou o projeto voltado para a mulher? Comecei na plástica, vou te dar um exemplo de uma situação. Comecei na plástica a pegar muitas pacientes com exame de mamografia dando BIHARD 2, BIHARD 3, que é uma predisposição a um câncer de mama, né? Ele acende um alerta. Então, quando a paciente pega o resultado do exame dela,
E ela vê lá, Birhard 2, Birhard 3, ela entra em desespero. Ah, eu tô com câncer, celita... Gente, calma, não é assim. Calma, vamos ver, deixa o mastologista avaliar. E aí, no decorrer do tempo, eu comecei a perceber o seguinte: vai nos lugares, paga exame muito barato, o exame é feito de qualquer maneira, o cara vai lá e joga lá, Birhard 3. O paciente fica uma semana sem dormir, desesperada, achando Google, que joga no Google, pode ser, né? Sim, câncer pode de ser mama. 20 coisas do Google. A gente vai no pior, vai no pior. E aí eu chamei a doutora Juliana, você consegue me ajudar? Ela falou, Celita, olha só, isso aí acontece, às vezes é só erro de exame. E todas que eu peguei até agora, cara, de uns 2 meses pra cá, quando a gente focou nessa saúde da mulher, de 10 pacientes que eu peguei, nenhuma era Birhard. Era só alteração no exame, é um granulomazinho, é uma coisinha só e tal. Celita, além das mulheres, você tinha mencionado que o projeto também cuida dos homens, né? Quais são os procedimentos para os homens? Sim, a gente fez, até, né, os funcionários em novembro, a gente fez o Novembro Azul. A gente tem os tratamentos para câncer de próstata, para exame de próstata, colonoscopia. Tem a parte estética também para homem, a gente atende na plástica. O homem faz lipo, faz abdominoplastia, faz cirurgia de ginecomastia, quando o homem fica com a mama, né, parecido com mama de mulher. Tudo isso a gente faz. Caramba. E a parte da saúde, mais voltada para a saúde do homem, a gente tem o urologista na casa, que faz o acompanhamento, e cirurgias de cálculo renal, de vídeo, cirurgias de hérnia. A gente tem todas as cirurgias no programa do Mais Saúde. Caramba, que tudo bacana. No preço popular. Que bacana. Por falar em preço popular, é uma das coisas que eu sofro. Porque foi o que a gente estava conversando mais cedo. A pessoa, às vezes, que ela é mais simples e mais humilde, ela tem vergonha de perguntar o preço. Então, ela acha que é algo que ela não vai conseguir pagar. Ah, eu preciso operar uma hérnia num hospital particular na Zona Sul. Deve ser uns 50 mil. E não é. Não é nem 5 mil reais. A gente tem a pessoa coloca uma crença na cabeça dela. Aquilo não é pra mim. Aquilo não é pra mim. O particular não é pra mim. Aí você fala de um hospital na Zona Sul, você já pensa o quê? É caro? Ponto. Você nem pergunta. Então as pessoas criticam eu postar a tabela, porque deve ser isso, mas Sim. Eu não me apego a isso aí, porque não é essa pessoa que eu quero. Eu quero a pessoa que realmente está necessitando da cirurgia, que está ali com cálculo na vesícula, sofrendo de dor há tempos, e dá crise e volta, dá crise e volta. E é o que a gente quer atender. A gente quer dar tanto a qualidade estética para o ser humano, quanto a qualidade de vida também. Vou te dar um exemplo. A gente operou uma paciente semana retrasada, ela é transplantada, ela estava sobrepeso, o sobrepeso estava atrapalhando o transplante dela, fez um transplante de rins, né? E aí ela estava com uma hérnia muito grande também. Então, ela fez a consulta, o cirurgião geral avaliou, vamos operar. E aí, no dia da cirurgia, eu pedi um plástico amigo meu para acompanhar a cirurgia. Falei, poxa, doutor, vê se você consegue. Não seria uma abdominoplastia estética, sabe? Ela tinha o peso da pele sobre o implante, o transplante, que atrapalharia a qualidade de vida do transplante dela e de vida dela. Sim. Então, ela ganhou uma sobrevida. Então, o médico entrou, ajudou, fez a geral e depois eles tiraram um pouco de tecido, não ficou uma abdominoplastia para estética, né? Mas a paciente saiu super feliz. Mas já foi algo a mais. A mais. Uma coisa, ela nem esperava. Na verdade, ela não sabia. Porque, a priori, a gente achava que não daria. Pô, uma paciente transplantada, Sim. de rins, não é simples. Aí não dá pra... Não dá pra... A gente só falou que talvez se desse, faria. E a gente conseguiu fazer, a paciente está feliz da vida. E é isso aí que a gente quer. E aí a gente sofre a crítica por conta disso, né? Porque as pessoas só querem ganhar dinheiro. A área da saúde, o povo fica puto de eu falar, não tô nem igual a indústria farmacêutica. Eles querem dinheiro, 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 dinheiro. E não é a nossa visão. Nossa visão é entregar um tratamento humanizado, ganhar de fato, é óbvio, ninguém trabalha de graça, Claro. Né? Não tô falando que eu tô aqui, estou trabalhando de graça. Lógico sim. que não. Mas existe o justo e existe o injusto. Sim. Então, se eu posso ganhar 10, por que eu ganhar 50? 10 tá bom pra mim? Tá pagando minhas despesas, tá sendo confortável? Vou ganhar 10 5 vezes. 10 5 vezes. Não, a pessoa prefere ganhar 1 e ganhar 50. E não é a visão que eu tenho. Entendi. Perfeito, perfeito. Você deu esse exemplo dessa paciente. O programa Mais Saúde, ele tem um viés de trazer, trazer novamente, né, dignidade e respeito à mulher. Ele tem esse apoio para a mulher? Sim, a gente tem hoje no hospital psicólogo, né? Uhum. A gente faz todo o trabalho voltado para a mulher. Eu digo, Rafael, que é o ser humano, porque eu tenho homens também que estão nas mesmas situações que as mulheres, Sim. né? De precisar de um procedimento, Sim. de estar correndo atrás, e não conseguir fazer por questões financeiras. Então, a gente lançou também um projeto de bariátrica no hospital, tá? A gente tem um mutirão de bariátrica que está para acontecer em janeiro. Sim. A gente vai ter agora, que dia, Mari?
dia 15 de janeiro, um mutirão de cirurgia de catarata. Caramba. Então, assim, a gente tem cirurgia de catarata no hospital, com a lente inclusa, por R$3.500 que você parcela em 12 vezes no cartão. Caramba. Não paga nem R$300 por mês, cara. Era algo que a gente não tinha esse entendimento que é viável. É viável, isso aí. Fala assim, eu vou fazer no particular, nunca que eu vou fazer. Aí na cabeça, né, da pessoa, eu não tenho plano, não vou conseguir fazer no público, vou ficar assim. É igual o procedimento de colocação de DIU, que é uma coisa simples. Esterectomia. A gente tem muita procura de paciente na fila do CISREG para fazer esterectomia. Sim. A gente consegue fazer uma esterectomia por vídeo. A gente tem, sem vídeo, a esterectomia aberta R$8.000 e a com vídeo 12, né? Mais ou menos. Aonde que a pessoa conseguiria fazer um negócio desse? Né? Entendi. Você também dá palestras, Sim. né? Você deu uma palestra, acho que o nome foi Salvos para Salvar. O que isso significa na prática? Então, na verdade, existe uma clínica de reabilitação, tá? Que chama Salvos para Salvar. Tá. Um enfermeiro que trabalha comigo, que é meu amigo, foi dar uma palestra lá da área da enfermagem, aí ele me chamou para fazer uma palestra motivacional para as mulheres. Aí eu fui lá para conhecer. E aí, quando eu fui para conhecer, eu me apaixonei pela história, porque o dono da clínica, ele era dependente químico, né? Ele fez tratamento, ele se curou, e aí ele quis, né, ajudar as outras pessoas, e aí ele montou essa clínica de reabilitação toda voltada para as mulheres. E aí, a primeira vez que eu fui lá visitar, você vê, igual eu falo das crianças, são mulheres que estão ali, que só querem uma atenção, um olhar, uma conversa, e o tratamento que ela precisa de fato, né? Então, a gente está em parceria com a clínica Salvos para Salvar. Hoje, a gente está com toda a parte de internação lotada, tem 50 pacientes internados lá, fazendo acompanhamento psicossocial, atividades e tal. E aí, a gente está vendo, é um sítio, né, lá em Itaboraí, a gente está vendo as atividades complementares que a gente pode botar para ajudar as mulheres. E aí, o que eu percebi quando eu cheguei lá? Muitas das meninas que ficam são tratadas, um tratamento de 3 meses, elas não querem ir embora. Elas querem ficar lá trabalhando como voluntária. Ela quer que a outra pessoa tenha a oportunidade que ela teve. Retribuir, né? Retribuir. Isso, sei lá, cara, de 5 que eu conversei, 4 estão lá. Não querem ir embora. E aí isso me mexeu comigo, né? Porque você vê, a pessoa pode voltar para a vida dela. Isso foi uma das coisas que eu identifiquei. E a outra coisa que mexeu comigo foi o fato de você ver que ela trata, ela cura, mas ela não quer voltar para o ambiente dela. Ela prefere ficar ali. Uma forma de defesa. Por quê? A gente precisa fazer um trabalho de ressocialização dessa pessoa. Ela tem que entender que ela pode ir num restaurante, sentar e não beber, comer, voltar para casa. Que ela pode ir no shopping, sair, se divertir, voltar para casa. Acompanhamento. Um acompanhamento. E aí a gente entrou agora nessa força-tarefa aí. Caramba, o seu trabalho, você contando a sua história e eu conhecendo mais a fundo o seu trabalho, nitidamente ele é um trabalho que ele ele inspira muitas pessoas e ele traz muito... ele recupera a autoestima, ele recupera... Porque não é só o procedimento, você cuidar da vida das pessoas. Eu queria te perguntar como é que é no final de um dia, diante de todos os desafios como empresária que você tem, você receber as satisfações, os bônus que não são financeiros, não são só os financeiros, né? Sim. Como é que é para você receber esses bônus, o dia a dia, receber aquela mensagem de agradecimento, sabe? Você vê, às vezes, na rede social, algum paciente. Eu tenho algumas pacientes que me fazem chorar, sabe? É óbvio que todo negócio que você coloca a mão, ele não tem só a parte boa, né? Tem a parte ruim também. Tem os desafios, né? Tem os desafios. E acompanhado aos trabalhos que eu faço, existem as pessoas que estão insatisfeitas, existem as pessoas que são infelizes ad eterno, né? Por tudo na vida. E aí, nesses momentos das críticas, das pessoas infelizes e tal, que nunca estão satisfeitas com nada, me passa pela cabeça em desistir, porque é um peso muito grande, né? Você carrega a vida de várias pessoas na vida. Então, assim, além do trabalho que eu ofereço, eu tenho toda uma equipe que trabalha comigo. Por isso que eu falo o Grupo Celita Toledo, porque não sou só eu. Eu levo meu nome, eu trago as ideias, mas sem as pessoas que trabalham comigo, não roda. Muitas famílias. Muitas famílias. Então, assim, eu ajudo, além do meu serviço que eu faço, muitas famílias, né? Muitas famílias dependem de mim. Então, às vezes, eu penso em desistir. Por várias vezes eu já pensei em desistir. Todas as vezes, Rafael, eu te falo isso assim, chega a me arrepiar. Todas as vezes que eu falo assim, amanhã eu vou acabar com tudo, não quero mais nada, vou fazer outra coisa. Alguma paciente vai me mandar mensagem, um texto assim, aí eu, putz, né, Mário? Eu sempre falo isso pra Mariana. Então, assim, não adianta. É fato que escolhido não tem escolha. Então, eu já entendi que
não adianta, é essa a missão que Deus tem para mim aqui na Terra. É isso Hoje aí. eu entendo que eu não vou levar nada do que eu tenho aqui hoje, até porque eu não tenho muitas coisas, né? Mas eu vou ser aquilo que eu deixei nas pessoas. Nossa, que forte O isso. que eu vou deixar de fato é aquilo que eu fui para as pessoas, né? Independente, por mais que eu fique chateada quando alguma coisa me magoa, me chateia, porque o ser humano ele é perverso, né? Ele é ruim. Sim. Existem muitas pessoas boas, mas eu acho que hoje o mundo ainda está com mais pessoas ruins do que pessoas boas. Então, quando alguém lança algo sobre mim, eu fico chateada, fico triste, tudo, e aí eu entendi que não é sobre mim. Eu não posso mudar a minha essência e o que eu sou porque o outro é ruim. Né? Que a gente brinca assim, Sim. eu tenho que ser ruim para prestar, eu vou fazer merda para poder ter valor. E na verdade não é isso. Isso diz sobre o outro, não sobre você. Então hoje eu consegui blindar a minha mente sobre essas coisas. E eu acho que o segredo de você, acho que em qualquer situação da sua vida, tanto financeira, quanto profissional, quanto espiritual, é você aprender a se blindar de certas coisas, de certos pensamentos, de certos comentários. Por exemplo, a gente fala sobre os haters nossos, né, no Instagram. Uhum. Eu sofro pra caramba, cara. As pessoas é fake, um atrás do outro, né, Mariana? É fake que vai lá pra comentar, ai, que coisa feia, ai, que não sei o que. Cara, o que a pessoa ganha com isso? Me fala. Vou te dar um exemplo. Eu postei esse vídeo, depois você olha no meu Instagram, dessa paciente da cirurgia do transplante. Uhum. A foto foi feita dos 2 médicos operando. Quem está deitada na mesa da cirurgia é a paciente, porque ela me autorizou a postar. Não dá pra você ver quem é, mas você vê ali uma barriga sendo costurada. E aí postamos, fiz uma homenagem aos médicos que operaram e tal. Aí uma pessoa comentou embaixo, isso é IA. Isso não é lá no hospital. O centro cirúrgico do hospital não é assim. Óbvio que não é assim. Ele era horrível quando eu entrei. Eu mudei muita coisa. Reformei. E aí isso é ruim porque quando as pessoas estão vindo para conhecer o trabalho e ela vê um comentário ruim, infelizmente o meu público é um público que ele não tem muito discernimento. Ele não sabe, tipo assim, não, peraí. Mas tem 10 comentários bons e tem um ruim. Deixa eu ver essa pessoa aqui. Na maioria das vezes, quando você clica na página da pessoa, é um fake. Né? Então a gente tem que lidar com tudo isso. Além de eu estar trabalhando quietinha na minha, eu tenho que lidar com as pessoas que estão o dia inteiro ali a fim de te dar um... Vocês não têm coragem, né? Elas se acham muito poderosas na internet, infelizmente, ela dá essa coragem porque você está atrás de uma tela, né? Tipo assim, ninguém te acha, ninguém te vê, ninguém isso, ninguém aquilo. Eu espero de verdade que a sociedade, nós como sociedade no mundo inteiro, não só no Brasil, a gente consiga mudar isso, porque não é terra de ninguém, não tem como ser sem lei. Hoje é. Hoje ainda é. Hoje ainda se você cometer um crime ali, como se fosse um crime físico, entendeu? Espero que isso mude realmente. Eu queria te pedir, Celita, para você deixar um recado para quem está em casa, para as pessoas que hoje, principalmente essas pessoas, quando você falou sobre conseguir trazer procedimentos e não só ligado à estética, mas ligado à saúde também, para pessoas que não tinham conhecimento, sabe? Que seria viável fazer esse procedimento, que estava numa distância entre fazer isso, né? Qual recado você daria para essas pessoas? Rafa, hoje, a minha parte, né? A gente tenta divulgar o máximo o projeto para que as pessoas tenham acesso, né, a esse tipo de informação. Lá no Rio existe um lugar que faz cirurgias. Eu sempre falo assim, a clínica ela funciona de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, tem as meninas atendendo. Sim. A pessoa pode ir lá, tirar dúvida, conhecer. Ela não paga nada para isso. Eu vim aqui, eu vi na internet. Até porque a internet, por ser essa questão, né, de você ter esse negócio ser sem lei, as pessoas acham tudo que é mentira, que é golpe, né? O projeto da plástica eu já tenho há 2 anos e meio, né? Então, o de cirurgia geral, a gente começou agora, né, mano? Tem 1 mês e pouquinho, né? Então, assim, eu sempre peço as pessoas para repostar, remarca o flyer da divulgação, porque sempre tem alguém precisando. Sim. Vou te dar um exemplo. A Mari fez a primeira postagem da clínica de reabilitação, que hoje essa clínica é só para mulheres, né? Mulheres. Uma paciente me chamou, você tem algum lugar para me indicar? Eu preciso internar o meu irmão. Então, assim, a internet, ela vira uma forma de você realmente ajudar as pessoas, né? Você vai dispersando ali, divulgando o seu trabalho e vai atraindo. Hoje, quando eu divulgo o preço, não é para afrontar nenhum médico, não é para disputar com nenhuma clínica, até porque eu tenho uma visão, Rafael, de que eu não tenho concorrente. Eu tenho parceiros, ou então eu não tenho ninguém. Ou a pessoa é minha parceira, vai juntar comigo, a gente vai fazer um bom negócio junto. Somar. Ou ela vai ficar pra lá e não tá me dizendo nada, entendeu? Então, assim, quando a gente divulga, eu ajudo a chegar naquela pessoa que realmente precisa daquele procedimento ali. Hoje, na plástica, eu faço paciente do Brasil inteiro, na geral também. Eu tô com uma paciente que vai vir de Volta Redonda para fazer a cirurgia de catarata, porque ela
consultor em Volta Redonda e cobraram ela R$9.000. Ela não tinha condições. Ela vai conseguir pagar os 3.500 parceladinho no cartão. Vai operar agora em janeiro. Entendeu? Então, facilidade assim, também, a facilidade. Né? Facilidade financeira para a pessoa conseguir ter respiro para conseguir pagar aquele procedimento também. É muito comum ter procedimentos assim com facilidade de pagamento na clínica e no hospital? Eu vou te falar que eu tenho uma grande parcela de vendas no cartão, mas eu tenho muita venda do dinheiro mesmo do à vista. Também, né? Então, assim, eu entendi que existe o público que tem o dinheiro para pagar a cirurgia. Sim. Ele só não tem o lugar nem a opção. Sim. Porque nos outros lugares é mais caro. É bem mais caro. É bem mais caro. Mas tem um público muito grande. Eu te falo que daqui 6 meses o hospital não comporta as minhas cirurgias. Caramba, que bacana. Entendeu? Hoje eu deixo rodar as cirurgias do plano de saúde porque a minha plástica ainda está devagar e a gente está divulgando mais saúde, mas vai chegar uma hora que eu não vou comportar. Eu já aumentei o máximo a minha projeção da obra do hospital, dentro do que eu posso crescer ali nele, que é uma estrutura antiga. Fisicamente falando, eu fui o máximo que eu pude de leito, fazendo leitos, porque tem cirurgias que você tem que ficar internado, tem cirurgias que é day clinic. Você faz, daí a 2 horas você vai embora. A catarata, por exemplo, é uma que você faz. Colonoscopia, o exame de colonoscopia, algumas cirurgias de prócto, você vai embora às vezes no mesmo dia, no final do dia. Então a gente está tentando fazer essa logística, porque o movimento realmente é muito grande. Caramba. Aonde fica exatamente o hospital e clínica? Para quem está em casa? Rua Soares Cabral, número 36, Laranjeiras. Bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Laranjeiras, Zona Sul. Tá, Zona perfeito. Sul do Rio. Bacana. E eu queria te pedir um outro favor. Para quem estiver ouvindo a gente que não te segue nas redes sociais ou não te conhece, como é que as pessoas fazem para te achar? Então, o meu @ é celita.toledo, né? E aí a gente tem a página do hospital, que é, Mari? Do hospital. Tem a página do Projeto Celita Toledo e tem o Hospital Enio Serra, que é a página do hospital. Perfeito. A gente vai colocar na descrição do programa. Olha, Celita, eu fiquei muito feliz de conhecer. Assim, parabéns pelo seu trabalho. Eu acredito muito nesse trabalho de você, das pessoas que elas conseguem levar para a massa algumas possibilidades. A gente tem alguns exemplos, alguns grandes exemplos disso, de levar. Vou te dar um exemplo simples aqui. A Uber trouxe para a massa quem não podia andar de táxi. Isso alguns anos atrás, né? Onde o táxi era... só quem andava de táxi era rico. Só Zona Sul. Era só rico. A gente pode falar que alguns anos atrás isso era muito... a gente escutava isso. Eu lembro de escutar isso da minha avó, da minha mãe, sabe? E hoje em dia a gente teve uma empresa que popularizou o meio de transporte, entendeu? Então eu acredito muito que a gente consegue transformar produtos de prateleira para que esses produtos tenham a mesma qualidade e possam ser levados para mais pessoas. Parabéns pelo trabalho, cara. Parabéns. Obrigado. Mesmo. Fiquei muito feliz de conhecer. Igualmente. De verdade. Esse foi mais um Na Rota da Saúde. Se você amou esse programa assim como eu, por favor, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau, tchau!